Fala pessoal, aqui Diogo Almeida da TV MRN, do site mundorubronegro.com. Quem quiser me seguir no Twitter, @didazico. Hoje vamos falar sobre a destituição do vice-presidente geral Maurício Gomes de Matos do projeto das embaixadas e consulados do Flamengo. Pois é, Eduardo Bandeira de Mello quer fazer de tudo para ser lembrado como alguém que precisa ser esquecido. A menos de 2 meses do término do seu segundo mandato, Bandeira assinou mais um capítulo desprezível e cínico da sua jornada de herói que virou vilão. Na semana passada, Bandeira destituiu o vice-presidente geral, seu vice-presidente, do projeto das embaixadas, na qual é um dos maiores responsáveis pela reformulação e expansão dos últimos 3 anos. No dia 31 de agosto deste ano, o Maurício me ligou para esclarecer um assunto sobre a impugnação do Valim Vasconcelos em 2012. Ele era o presidente do Conselho de Administração daquela época, e a impugnação essa que abriu caminho para a inscrição do Bandeira como cabeça de chapa da chapa azul. Vejam só como são as coisas, né? Enfim, a conversa variou para o trabalho que ele desenvolvia junto às embaixadas. E aqui eu abro um parênteses. Como editor do MRN, eu recebi algumas denúncias de que o Maurício estaria usando politicamente o projeto. Em nenhum momento eu consegui angariar provas suficientes que pudessem ensejar uma matéria. Para dizer a verdade, cara, assim, eu nem me interesso por esse tipo de coisa, esse tipo de assunto, sabe? Muito porque entendo que todos os cargos amadores são naturalmente trampolins políticos. Quem quiser que tente dar lá o seu salto triplo, carpado, da melhor maneira, sabe? Então, assim, o importante é saber se o Maurício fazia bem ao projeto das embaixadas. Essa resposta é simples de responder. Ele fazia muito bem ao projeto das embaixadas e consulados. MGM foi o braço institucional que sempre esteve em falta nesta ideia de espalhar o rubro-negrismo em núcleos. A ideia central das embaixadas. Antes, as embaixadas aconteciam como que por geração espontânea, fruto do afeto e boa vontade de um grupo engajado de flamenguistas de um rincão qualquer do país. E seu único cordão umbilical com o clube acontecia no dia 15 de novembro, quando os portões da Gávea se abriam para os ônibus que traziam apaixonados torcedores em procissão. Então, assim, Maurício Gomes de Matos inverteu essa lógica. Agora o Flamengo ia até eles. O Flamengo, sim, o vice-presidente do Flamengo. Só quem é embaixador sabe quanto se sentiu orgulhoso sabendo que o vice-presidente, segundo chefe em comando, né, do clube, pisava em sua embaixada, sabe? Assim, fecha esse parênteses aqui. Voltando ao telefonema, comentei sobre a ideia do Landim, se eleito, de criar a vice-presidência de embaixadas e consulados e indaguei sobre a possibilidade de assumir dele, Maurício Gomes de Matos, assumir essa hipotética pasta em 2019, caso Landim, a quem ele firmou apoio, vença. Ele desconversou, disse que essas coisas não são assim, ele não troca apoio por cargo e tudo mais e tal. Bom, o legal é que esse
esse papo o levou a contar algumas histórias das embaixadas, falar dos planos para as próximas visitas e reclamar que precisa maneirar com as viagens, porque sua família muitas das vezes ficava em segundo plano, os gastos que ele tinha estavam cada vez maiores. Enfim, senti que o amor pela coisa, de estar eventualmente próximo de rubro-negros, dos quatro cantos do país, do Iapoca ao Chuí, além do convívio com aqueles que levam essa paixão para outros países, né, as embaixadas internacionais, era maior do que qualquer projeto de angariar votos numa futura eleição, como me fizeram pensar alguns testemunhos de outrora. Inegavelmente, ele tem um projeto político, ele quer ser presidente, mas eu senti que ele realmente gostava da coisa mais do que a usava como uma fonte de votos. Então, para você ter uma ideia, disse ele, eu arco com passagem, hospedagem, eu peguei com 89 embaixadas e consulados e hoje a gente tem mais de 200, 250. Antigamente estava totalmente largado. E a minha agenda agora, ele começou a falar da agenda no telefonema. Disse que ia para Rondônia. E, pô, o cara sair do Rio, para ir para Rondônia, tem que ter disposição. É uma viagem exaustiva, longa. Aí depois ele falou que ia para uma cidade a 200 quilômetros de Fortaleza, ele não lembrava nem o nome da cidade, tinha esquecido o nome, e que também ia tentar dar um papo numa torcida organizada, Fraternidade. Eu não entendi muito bem se é uma torcida organizada lá de Fortaleza, lá do Ceará, mas ele ia tentar convencer essa torcida Fraternidade a se tornar consulado. E, enfim, ele emendou também projetos, começou a falar sobre projetos que ele tinha em curso, como os que envolvem captação de sócio-torcedor e captação de talentos do futebol, uma molecada boa de bola para poder fazer teste lá no Ninho do Urubu, enfim, futuros craques. As embaixadas hoje em dia têm uma grande entrada nesse sentido, como são verdadeiras, as embaixadas são como olheiros, né? Bem, faltando uma semana para o encontro das embaixadas, um evento que tradicionalmente acontece no aniversário do clube, o Bandeira tirou seu vice da solenidade oficial, né? Das solenidades oficiais, e esclareceu a decisão da seguinte maneira, palavras do Bandeira: ele é livre para ir nas reuniões que quiser e pedir votos para a chapa de oposição da maneira que quiser, apenas não pode usar a estrutura do clube, funcionários, etc., como plataforma eleitoral. Isso nunca permitimos no Flamengo, nem em proveito da situação. Quando concorri à reeleição em 2015, isso já estava proibido. É uma questão de postura. O Maurício agia como voluntário, ajudando muito, e não há nada contra a pessoa dele. Tudo foi explicado de forma amistosa na presença de outros dois vice-presidentes. Bem, o MGM respondeu dizendo, ele foi parcimonioso e disse: gostaria que ninguém fizesse nenhum ato de repúdio ao Eduardo Bandeira, ele é o presidente do Flamengo, tem que ser honrado, não quero ato nenhum, não quero estragar a festa de vocês, estarei lá na Gávea com vocês. Então ele foi bastante contemporizador e se mostrou consciente do que representa
um presidente do Flamengo. Até por isso eu não xingo o presidente, Diogo, não xingo o presidente do Flamengo de nenhum tipo de apelido vulgar, porque eu acho que é uma questão de respeito com o cargo, com o clube, com o símbolo que isso representa. Então eu me dou o direito de não xingar o Bandeira ou qualquer outro presidente do passado ou do futuro. Quando eu era mais novo eu não tinha essa consciência, hoje eu tenho um pouco mais dessa consciência, é um respeito que eu tenho ao Flamengo. Então se eu xingar o meu presidente, mesmo que ele tenha todos os defeitos do mundo, eu estarei xingando o clube, estarei menosprezando o Flamengo. Eu acho meio feio, e o MGM teve uma postura sensacional com essa resposta. Eu quero dar os parabéns para ele e vou continuar a falar sobre o Bandeira, que teve uma atitude completamente inábil e pouco inteligente de angariar votos dos off-Rio para o Ricardo Lomba. Então, assim, se ele queria retirar o Maurício Gomes de Matos para evitar que o mesmo conseguisse votos para o Landim, eu acredito que ele fracassou. Acontece que o Maurício é querido pelos embaixadores, e quem vai votar no Landim por causa dele, Maurício, por causa da influência dele, porque ele pediu voto para o Landim, já fechou a questão, desde que o próprio Maurício explicitou o seu apoio ao Rodolfo Landim. Então, assim, que atrapalhada política de Bandeira deve causar é o voto do indeciso para o Landim. É isso. Se antes faltava uma gota de motivo para o amigo de longe do Rio encarar a viagem para estar aqui no dia 8 de dezembro, no dia do pleito, e votar em alguém, o Bandeira acabou de criar esse motivo. Ele vai votar no Landim. Então, assim, Bandeira, o candidato a deputado federal, que até pouco tempo usou o clube para angariar voto em seu fracassado projeto político, agora quer moralizar. Olha, é incrível como a decepção a esse senhor só aumenta. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, acione o sininho de notificações. Os links das reportagens do Mundo Rubro-Negro que eu me baseei nesse relato estarão na descrição desse vídeo. E mais uma vez agradeço a você. Se você quiser ser apoiador do Mundo Rubro-Negro, o link também está na descrição do vídeo e você entende melhor entrando em contato com a gente. Tá bom? Obrigado pela atenção, tamo junto, abraço, saudações rubro-negras.